Presidente, vereadores, bom dia. Presidente, ano passado, em abril de 2015, fiz uma fala aqui na tribuna sobre a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. A Lei 12.587, de 2012, deu um prazo de 3 anos para que os municípios acima de 20 mil habitantes elaborem o plano de mobilidade urbana e encaminhem ao Legislativo para a discussão e aprovação desse plano em busca de recursos federais. Em busca de recursos federais para as obras de mobilidade urbana nos municípios acima de 20 mil habitantes. Volto à tribuna para falar na manhã de hoje a respeito de medidas provisórias. Nós temos uma lei 12.587 de 2012 em pleno vigor e agora uma medida provisória, a medida 748 de 2016, alterou todo o cenário sobre o plano de mobilidade urbana. Saiu até no editorial, segunda-feira, do Diário Popular, que eu vou ler, que relata bem essa situação da questão do plano de mobilidade urbana. Diz no editorial: no Brasil os prazos não costumam ser cumpridos e desde cedo se aprende que o horário é apenas uma formalidade e não um compromisso. O governo federal cedeu mais uma vez. Dessa vez, os municípios ganharam impressionante 7 anos a mais para concluir seus planos de mobilidade urbana. Isso mesmo, 7 anos. Ou seja, o gestor que assumir em 1º de janeiro de 2017 não precisará mover um dedo para levar a proposta adiante e poderá deixar a responsabilidade para o seu sucessor, lá em 2021. É a medida provisória 748 de 2016. Vereador Marcos Cunha, professor de Direito, nós discussão sobre medidas provisórias, que ampliou a data para que os municípios elaborem os respectivos planos. Foi publicada na última semana. A execução está prevista na Lei Federal 12.587 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa é a discussão. Tem uma lei federal que instituiu a Política de Mobilidade Urbana, em pleno vigor, e agora uma medida provisória altera todo o cenário dos planos de mobilidade urbana nos municípios acima de 20 mil habitantes. Diz ainda a matéria: a lei obrigava as cidades com mais de 20 mil habitantes a concluírem os trabalhos até abril de 2015. Foi quando eu fiz essa fala aqui, em abril de 2015, que nós tínhamos passado prazo do plano de mobilidade urbana no município de Pelotas. Então, até abril de 2015, há 1 ano e meio, a existência do plano era condição obrigatória ao repasse de recursos da União, correlatos à mobilidade urbana. Assim, quem não fez o dever de casa passou a não ser prioridade para acessar as verbas. A situação muda a partir de agora, com a ampliação do calendário. Como diz a matéria, empurra com a barriga o tema tão importante a qualquer cidade, que teve, antes de apresentação até a discussão do plano, reforma do plano diretor, tem que vir o plano de mobilidade urbana, o plano de saneamento, os planos para o legislativo apreciar esses planos
para que nós possamos fazer um estudo, né, uma aprovação, um estudo sobre o plano diretor da cidade de Pelotas. Mas, com esse prazo de 7 anos, não vai ser para o próximo exercício do novo mandatário. Não vai ser para o novo mandatário a responsabilidade da elaboração do plano, de acordo com essa medida provisória. Pode ser que leve a Confederação Nacional dos Municípios ter gostado, ter comemorado com esse anúncio. Eu não sei se é comemoração, que essas discussões, as cidades acima de 20 mil habitantes, tem que ser feito esse debate, as audiências públicas, esses projetos encaminhados para o Legislativo, para aprovações desses planos, para que nós possamos fazer o enfrentamento da discussão do plano diretor da cidade. Esse comprometimento do governo federal em apoiar os municípios com recurso e captação de técnica, desta forma os municípios terão condições de se adequarem sua estrutura, gestão e planejamento, política nacional de mobilidade urbana. Mas tiveram 3 anos, a lei de 2012 deu um prazo de 3 anos para que os municípios, para fazer essa adequação, a elaboração do projeto, encaminhar, tiveram 3 anos, não fizeram, agora vão ter mais 7 anos, e não vão fazer em 7 anos, mais 7 anos para elaboração. Não estou até dizendo no caso do município de Pelotas, mas a grande maioria dos municípios do nosso país. Grande maioria dos municípios do nosso país vão ter esse prazo de 7 anos e vai passar, e depois vai vir uma nova medida provisória, vai dar mais prazo. E é um problema das cidades, o crescimento das cidades. Crescimento das cidades. Toda a questão que nós falamos, da questão urbana, acessibilidade, segurança de deslocamento, políticas de mobilidade, o crescimento das cidades, tem que ser feito através do plano de mobilidade urbana. Trago aqui, nessa manhã, esse questionamento, infelizmente, essa medida provisória, alterando uma lei federal, de um plano de mobilidade urbana, uma lei federal que trata especificamente, houve um estudo técnicos, né, e agora uma medida provisória altera todo o projeto que tinha sido elaborado através dessa lei federal 12.587, e através essa medida provisória altera todo o cenário a nível nacional dessas políticas de mobilidade urbana, que são os problemas das cidades. Questão do trânsito, volto a falar, gestão de trânsito, acessibilidade, todos esses problemas das cidades. Agora, a única questão é a falta de tempo para honrar essa exigência de quem uma década para elaborar, debater e aprovar essas políticas tão essenciais, essas políticas para questões locais na cidade de Pelotas. Então, senhor presidente, senhores vereadores, esse é o tema que eu trago na manhã de hoje. Obrigado.